Fala, torcedor tranquilo, com direito a 2 pênaltis defendidos, o Flamengo passa para a semifinal da Libertadores diante do Estudiantes de La Plata, né? Bom, torcedor, eu vou sortear aqui uma camisa oficial do seu time para um inscrito aqui do canal, beleza? Então, ó, já aproveita para se inscrever, deixa seu like e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo, fechou? Então, eu vou mostrar a partir de agora o que o Troca de Passes está falando sobre essa classificação do Flamengo diante do Estudiantes para a semifinal da Libertadores. Tranquilo? Compartilha para geral e vamos embora para o vídeo. Mensagens, o que vocês acharam das classificações de Flamengo e LDU na noite desta quinta-feira, hein? Carlos Eduardo Mansur. Um jogo duro para o Flamengo, né, Mansur? O Flamengo teve muito a bola, mas o jogo ficou vivo o tempo todo. O Estudiantes venceu por 1-0, conseguiu aproveitar as poucas chances que teve, né? Mas aproveitou uma delas, levou o jogo para os pênaltis, mas o Rossi defendeu 2 cobranças e o Flamengo se classificou, Mansur. Foi no sufoco, mas avançou. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Não, certamente teste cardíaco para muito torcedor do Flamengo pelo país. Agora, o que eu acho que o jogo coloca muito claramente, assim, avançasse ou não o Flamengo, acho que a gente não mudaria o conceito de que o Flamengo tem um belíssimo elenco, um grande time de futebol com um grande trabalho de um treinador. Isso é um ponto. Agora, para mim, o jogo deixa claro, daqui para frente, especialmente para esse desfecho de temporada, algo que vai acompanhar esse time. O Flamengo tem muito clara a forma de jogar que ele quer impor aos seus jogos, né? Ele quer ter a bola, ele quer construir desde trás, ele quer ter o domínio. Só que há jogos, e aí às vezes você tem questão de amadurecimento do time como coletivo daqui para frente, mais tempo desses jogadores juntos, e uma série de outras questões. Há jogos que o adversário vai tentar levar para outro terreno. E aí o Flamengo vai precisar se adaptar. E hoje o Flamengo, especialmente no primeiro tempo, teve uma enorme dificuldade de se adaptar ao tipo de jogo que o Estudiantes queria fazer para ganhar, que era a bola longa desde a defesa, o Carrilho disputando a primeira bola para ele ganhar a segunda bola. Juntava jogadores na zona em que essa segunda bola poderia cair e, a partir daí, tentar ganhar a segunda bola. E o Flamengo teve uma enorme dificuldade de ganhar qualquer segunda bola. Toma o primeiro gol assim, permitia que o Estudiantes eventualmente se colocasse no campo de ataque. A partir disso, lançamento, primeira disputa, a segunda bola ficando com o Estudiantes e, eventualmente, ele conseguia tentar alguma coisa para atacar. Léo Pereira e Léo Ortiz, muitos problemas para ganhar essas primeiras disputas. Eventualmente, os volantes do Flamengo, o Saúl fez uma partidaça com bola, mas a dupla ele e Jorginho, alguns problemas para ganhar essa segunda bola. E no segundo tempo, o Flamengo quase tomou gol em outro lance idêntico, mas aí houve um impedimento. A partir daí, o Flamengo teve muito a bola, ficou no campo de ataque, mas teve um pouco menos de mecanismo ali para furar a defesa e conseguir marcar a partir do controle que tinha com a bola. É melhor time que o Estudiantes. No todo, passa com justiça, porque o domínio do Maracanã foi imenso. Agora, Libertadores, há jogos que exigem outros cenários e o time vai precisar se adaptar a eles em alguns momentos. Quando for para disputa física, vai precisar estar pronto para essa disputa, senão isso pode custar caro. Agora, uma coisa me surpreendeu hoje, Alex, já te dando boa noite aqui. O Estudiantes permitiu que Jorginho jogasse o tempo todo muito confortável, só que foi marcando toda a periferia, né? Todo mundo que estava para receber passes do Jorginho estava muito bem marcado. Então o Jorginho muitas vezes tinha espaço e era obrigado a carregar um pouco mais essa bola, ficando sem opções para levar o Flamengo adiante. Não imaginava essa estratégia, né? Porque a gente normalmente pensa o quê? Tem que tentar tirar o Jorginho do jogo. Vamos evitar o Jorginho o tempo inteiro. E o Estudiantes fez o contrário. Permitiu o Jorginho jogar o tempo todo, mas evitou a periferia de funcionar e isso criou muitas dificuldades ao Flamengo. Não acha, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. Criou. Aí que está o detalhe. Nem sempre quem está com a bola, o portador da bola, é o mais perigoso, né? Depende, porque a bola ela tem que percorrer, ela tem que ir em algum objetivo para frente para poder chegar lá no gol. E isso o Estudiantes ele veio numa estratégia e numa condição emocional muito tranquila com o plano de jogo. Como o jogo foi se demonstrando, dando certo, sabia que 90 minutos, 100 minutos para ele fazer apenas um gol, ele jogou com o tempo a seu favor.
porque o Flamengo não vai deixar de jogar com a bola. E não é fácil também você ir lá e pressionar, e você, se eles saem perdendo aqui também de 1-0, seria difícil. Então, eles marcaram super bem ali o Plata. Quem teve, acho que até o Arrasca conseguiu se desvencilhar um pouco mais, porque o Plata parece que ficou até mais identificado com alguém marcando. Mas eles fizeram uma estratégia que trouxe, sim, essa dificuldade. O Flamengo também não precisava ter pressa. O gol no finalzinho, no último lance do primeiro tempo, lógico que traz algo assim, mas o jogo ainda estava sob controle. Mas, ao mesmo tempo, é o que a Libertadores acaba trazendo, né, cara? Um nível competitivo que, às vezes, você não imagina que possa vir com um time também inferior, mas foi num nível de estratégia, cara, que aquilo que o Mansur falou no começo, e cada degrau, esse treinador, o Felipe Luiz, que tá percebendo que ser treinador sofre bem mais que jogador, né? Estava tenso nos pênaltis ele, né? Tenso, não tem jeito, você perde tempo Não é, de vida, não é né? comum a gente ver o Felipe daquela maneira Não, ali, não. né? A fisionomia dele estava diferente do Ele tava habitual. assim, sempre com um semblante bastante calmo. Hoje, na hora dos pênaltis, ele estava realmente nervoso. Porque é algo que foge do seu controle. Eu tenho a bola. E outra, quantas bolas o Estudiantes até permitiu que fosse o Ortiz que cruzasse na área, bem marcado ali, aquela questão da área, enfim. Mas eu acho que é mais um passo importante do Flamengo ter passado. O risco que correu tomando gol aqui de não decidir o jogo em casa acabou trazendo isso, mas traz também um aprendizado, né? Para você vencer esse torneio ou grandes torneios que essa grande equipe do Flamengo tem, ele realmente vai ter que errar menos do que errou até hoje. Sobre o que o Alex estava falando, você perguntou do Jorginho e dos outros jogadores, só acho que no campinho dá para a gente ilustrar bem o que para mim foi taticamente a marca do primeiro tempo. Assim. O Flamengo normalmente faz essa saída com esses 3+2, né? Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho e Saul. Em muitos jogos o Varela vem fazer uma ponta para o Plata aqui. Só que o que o Estudiantes fazia? 4 jogadores marcavam esses 5 aqui da saída. Eles colocavam 4 aqui e a partir daqui todos esses homens de frente do Flamengo, Varela, Plata, Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino, tinham marcação individual. O Arrascaeta era seguido pelo Amondaraim. Onde ele fosse, se ele arrastasse para cá, se levasse para cá, era marcação individual. Com uma sobra, obviamente, porque se o Estudiante tinha -1 marcando a saída de bola. O Varela ficava um pouquinho mais baixo para trazer o Arsamendia para longe, tentar isolar o Plata no 1 contra 1, ele e o Samuel Lino aqui. O que para mim, onde o Flamengo para mim tinha dificuldade, o Flamengo até conseguia, rodando a bola com esses homens, como tinha um a mais, sempre liberar Jorginho ou Saul em progressão. A partir daqui, para liberar esses homens que estavam sob marcação individual, com o jogador na sobra, onde o Flamengo teve um pouco mais de dificuldade. Por vezes vinha o Pedro como apoio, receber essa bola de costas para liberar um passe para alguém que viesse de frente, fosse o Saul, fosse o Arrascaeta, ou então tentando as jogadas por esses jogadores de lado. Para mim, sobrou erro técnico também. Né? Tecnicamente, esses jogadores abaixo, né, para construir essas jogadas, para dar continuidade às jogadas. E o curioso, né, o Flamengo tendo dificuldade com a questão do jogo físico, da segunda bola, de ganhar na defesa. E com as dificuldades técnicas, com tudo isso, até sofreu o gol. Não era uma boa partida, uma partida chamativa do Flamengo, assim, mas o Flamengo tinha tido a melhor bola, né? Que foi a do Pedro, né, no cruzamento por baixo que ele estourou. E o Flamengo não tinha cedido uma chance importante. E fora 2 chutes do Saul, né? E o Muslera desvia, a bola pega na trave. E o outro ele dá uma chapada consciente, né? Uma batida de fora da área consciente. Perfeito. Que a bola sai raspando, Perfeito. Né? Então, mas o jogo estava sob controle. Não era confortável o jogo, porque mas também essa não era questão perigoso, do duelo, assim, mas não tinha havido um grande susto, um grande sufoco. E aí sai no momento mais ingrato de todos, né? Que é a ida para o intervalo, né? Porque aí o jogo não dá tempo nem de... Você já vai com essa dor de cabeça. Não dá tempo de você recuperar, né, cara? E achei interessante como no segundo tempo o Estudiantes assume que na igualdade, mesmo em casa, ele vai tentar defender mais baixo e vai tentar a bola longa e vai permitir que o Flamengo definitivamente assuma o controle do jogo. Se no 0-0 eles já estavam com paciência de não pressionar lá com esses 4 marcando, ele esperava realmente marcar aqui. Imagina depois com 1-0 do jeito que estava empatado no agregado. Aí vou entrar num assunto que eu acho que o torcedor do Flamengo, apesar de estar feliz, deve estar preocupado. Porque eu acho que o primeiro tempo foi bom do Flamengo até. Foi um jogo controlado, o Flamengo teve as suas chances, não permitiu muito ao Estudiantes, teve uma batida cruzada, né? Que o Rossi pega em 2 tempos do Arzamendia, e depois o gol já nos acréscimos. O Flamengo tinha chegado um pouco mais, cozinhou bastante o jogo, ficou com ela, evitou que o Estudiantes
transitasse muito no seu campo de defesa. O jogo estava mais ou menos sob controle. O que me preocupou mais em relação ao Flamengo foi o segundo tempo. Porque o segundo tempo do Flamengo, em termos ofensivos, foi praticamente um nada. Foi. Foi Pouca coisa aconteceu. uma negação. O Flamengo não conseguiu criar absolutamente nada na segunda parte, mesmo tendo a bola quase o tempo inteiro. Porque o Estudiantes, assim como disse bem o Mansur, se limitou, falou, olha, eu sou pior, vou dar a bola ao Flamengo. Agora o jogo está empatado. Se for para os pênaltis, eu estou no lucro. Né? Então deu a bola ao Flamengo e aí eu acho que é o fato preocupante. Nem com os que começaram jogando, Pedro e Plata, que não fizeram um bom jogo, e nem com os que entraram depois, o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, a coisa não funcionou. Uma noite infeliz do Arrascaeta, né? Também não conseguiu jogar bem. Quem tentou mais foi o Lino. Foi uma coisa engraçada. Que na jogada individual, sempre pelo lado esquerdo, conseguia levar vantagem às vezes, fazer um cruzamento, mas nunca tinha um pé ali para botar para a rede, né? Tem uma coisa engraçada. Quando a gente pensava o jogo e discutia sobre a formação titular do Flamengo, a gente talvez tivesse, pelo que foi a trajetória do Flamengo na temporada, mais indícios para ver o Bruno Henrique até começando o jogo do que o Pedro. Eu não acho que o Pedro fez uma partida muito ruim no primeiro tempo, não. Acho que alguns lances que ele veio de costas em apoio, ele ajudou a preparar a jogada para o passe em profundidade. Acho que talvez o Felipe Luiz não quisesse desde logo alongar muito a bola. Agora, o curioso é que, em tese, o Pedro jogou uma partida que, no papel, tinha mais cenário de Bruno Henrique, e o Bruno Henrique jogou o trecho da partida que, em tese, tinha mais cenário de Pedro, né, quando o Flamengo ficou mais tempo no campo de ataque. O que eu acho é que, olhando para o futuro, independentemente de qual seja o desfecho da temporada, existem algumas questões desse ótimo... O Flamengo tem um ótimo elenco, não vou negar aqui que o elenco do Flamengo é excelente, de primeiro nível, com um ótimo treinador e um ótimo trabalho. Agora, tem alguns gargalos, né? Por exemplo, um deles é a questão da alternância do Pedro. O Bruno Henrique, ele não é um grande 9, né? Ele é um atacante que, em algumas circunstâncias, ele pode resolver questões, mas ele não é um grande 9. Então, o Flamengo não tem um jogador pronto para assumir o lugar do Pedro em jogos que as coisas não estejam funcionando, ou um atacante de outro tipo, com intimidade com um gol ali pelo centro, para assumir essas questões. Até contratou, que não deu certo, que era o Juninho, né? Isso. E hoje nem se fala mais nele, né? Exato. Não participa sequer, não toma parte sequer em jogos importantes. A outra questão que parecia um pouco afastada, mas que hoje eu me peguei refletindo sobre isso, é a questão de saúde. É importante você ter jogadores do mais alto nível no elenco, claro. Agora, o Jorginho, por exemplo, vocês acharam que ele chegou bem ao jogo? Eu não sei se... dentro de campo, eu acho até que ele estava bem disposto, né? Ele não fugiu do jogo em nenhum momento, pegou na bola, acho que deve ter sido o jogador que mais tocou na bola em toda a partida. O que eu achei é que hoje ele teve mais erros do que o normal, do ponto de vista técnico, e aí eu acho que não tem muito a ver com a parte física. O Alex pode até falar melhor. Acho até que não tem tanto a ver com a parte física, mas acho que ele errou bastante tecnicamente, mas muito também porque os companheiros estavam muito marcados e ele ficou muitas vezes sem uma opção de um passe mais perigoso. Acabou ele, pelas circunstâncias da marcação do Estudiantes, precisando e não conseguindo fugir de um jogo um pouco mais burocrático. De certa forma, foi um jogo confortável até para ele nesse sentido, porque entre ele e Ortiz, você pode ver que o Estudiantes ele não gastava energia de qualquer jeito para sair nesses caras com a bola para desarmar aqui, que é o que o Flamengo quer, porque todo mundo tem um pé muito bom. Então, o Estudiantes ele ficou marcando aqui. Nesse sentido que foi a dificuldade que o Flamengo encontrou, inclusive o Jorginho. Lógico que acredito, não que ele estava mal fisicamente, mas pelo tempo parado, é lógico que esse tempo parado te traz um prejuízo na questão de reflexos. Pô, né? Porque você tomar algum outro tipo de decisão num jogo que está difícil. Porque o outro jogador que me levantou essa questão e que tinha dado um salto, aparentemente, na parte de desempenho e parte física grande, é o Arrascaeta. Sim. Eu não vejo outro motivo para, após ele ter feito só 25 minutos no jogo do Campeonato Brasileiro, ele sair, e o desempenho dele não era espetacular, se livrando de uma marcação individual, que ele também não tenha chegado a esse jogo também no melhor dele. Vocês não acham que tem menos a ver com a questão física e mais com as circunstâncias do jogo, as circunstâncias que o time do Estudiantes impôs ao Flamengo no jogo de hoje? Felipe, jogador desse nível... Uma decisão por pênalti pela frente? Tem decisão por pênalti e outra, cara. Eu tenho que dominar uma bola marcada, eu tenho que dar um drible.
jogador de muito talento do Flamengo, né? Ficou muito preso facilmente ali nessa... Marcaram super bem, ok, mas, poxa vida, esse negócio de jogar mano a mano, tinha muitas vezes que a gente adorava. Porque eu tirar de um, você tira um daqui, outro de lá, e você ameaçar para um lado, você vai para o outro. Ele teve escapadas no primeiro tempo porque ele errou tecnicamente. Porra, ô Plata, vem que eu vou puxar o meu aqui, você vai ter um espaço para você fazer esse tipo de jogada. E isso daí eles não fizeram. Por quê? O futebol hoje também tá tão... Toca aqui, pega, domina e toca, acha espaço, eu abro e a bola só corre, que uma individualidade ali, de repente, ela tem que fazer diferença nesse momento. Não pode deixar passar lá só com o Lino ou com alguém aqui na beirada, né? Claro, sem dúvida. O outro grande personagem é o Rossi, né? Pois é, porque para mim ele falha no gol, né, do Estudiantes, uma bola Eu acho que altamente ele fez de defensável. propósito. Né? Ele sabia que ele ia brilhar no... Pode ser. O chute é bonito, né? Primeiro o Léo Ortiz tenta subir com o jogador de Estudiantes, nenhum dos dois acha a bola. Ela aqui, que eu acho que há uma bobeada do Varela. O Varela poderia ter tomado uma melhor decisão e ter se antecipado. É que o Varela, ele vem aqui na sobra curta, mas nessa sobra curta, depois o atacante do Estudiantes, ele passa, ele parece que espera que a bola vai lá. E o Varela, ele tem que ficar naquele meio tempo. É um lance muito complicado, né, cara? Se for ver, até o Plata não poderia deixar o atacante passar também e não vir por isso, né? Então, é lógico que teve esse errinho ali. E aí acabou que o Benedetti foi muito feliz no chute, né? O chute é lindo, uma canhota espetacular, só que a bola passa em cima da cabeça do Rossi. E aí que eu acho que o Rossi teve uma reação lenta para a bola, né? Porque a bola passa muito próximo à cabeça dele. Defensável. Um goleiro do nível normal, né, do Flamengo, um goleiro como o Rossi, defenderia uma bola como aquela. Então acho que ele falha, ele foi lento para a bola, né? E depois de um jogo assim é difícil falar do Rossi, porque assim, eu convidado e falei isso outro dia aqui no programa. Eu acho o Rossi um jogador que ele tem algumas coisas dele pro que é o Flamengo hoje, são um casamento interessante. Ele é um goleiro de enorme personalidade, né? Que parece gostar das grandes ocasiões, ele é muito calmo com a bola. Muito. Ele fica com a bola o tempo que for, esperando a marcação se aproximar para escolher o passe, não se afoba, não se apavora, e isso é fundamental no modelo de jogo do Felipe. Então, só que eu acho que ele é acima da média nesses aspectos, e eu acho que para um elenco que pretende ser liderança do continente, ter jogadores do mais alto nível, ele é embaixo da trave um ponto abaixo do nível do time, em algumas questões técnicas, tanto defendendo embaixo do gol como em saída de gol. Eu acho que ele tem essas questões. Por outro lado, sim, ele é capaz de ter de se destacar nos pênaltis da maneira que se destacou. Enfim, é difícil falar dele. Ele tem pontos, eu acho que ele tem pontos muito importantes de personalidade, de presença em grandes momentos, e tem outros pontos que não são de elite. Né? Aí é questão de medir o que vale a pena e o que não vale a pena. O Alex, que tinha uma canhota razoável, o Alex, a canhota foi boa, né, do Benedetti, mas você achou que o Rossi falhou ou foi mais mérito do eu jogador? acho que era bem defensável. Bem defensável, Lógico, uma bola forte, mas ele tá em pé, não precisou nem da distância. Não Não é havia aquela um uma que você precisa, deslocamento, você diminui, é que você baixa o centro de gravidade e a bola vem em cima, não dá tempo, né? Ele tava realmente mais bem posicionado. É uma grande falha, mas era uma bola pegável, né? Sem dúvida nenhuma. Ô Mansur... Ele pareceu ficar enorme no pênalti, né? Não. Nos pênaltis ele pareceu crescer dentro do gol. Uma leitura. Esse cara, um exemplo, o goleiro com essa característica de pé igual ele tem, que é frio, ele tem uma leitura do jogo. Ele não é o maior milagroso, né, milagreiro que tem debaixo das traves, realmente, mas ele tem uma leitura mais apurada do cara que vai bater, por isso que ele acabou pegando os dois. Parece que ele vai pulando sempre no mesmo canto, né, e pegou os dois lá. Mas ele tem uma maneira de jogar que ele realmente tem essa leitura. E o pegador de pênalti é essa leitura. Você pega a cara que faz milagre pra caramba, às vezes, no pênalti ele não tem essa sensibilidade de a hora certa de explodir, fazer a leitura do que o cara, de repente, pode fazer no pênalti. Agora, eu queria falar com vocês sobre a questão da adaptação ao Flamengo ao estilo de jogo, né? Isso. Porque o Felipe, ele tem um jeito muito claro de botar o Flamengo para jogar, né? Um jeito muito agradável de se ver, de posse de bola, de troca de passes, bola no chão, pouca bola longa. É um time que tem uma boa variação de jogadas. Mas num jogo como o de hoje, em que o adversário entendeu que era pior e se utilizou praticamente de bola longa o tempo inteiro contra a defesa do Flamengo e tentando explorar os rebotes ali, né, dados pela defesa, a famosa segunda bola, o Flamengo talvez tenha encontrado um pouco de dificuldade. E é fácil para o treinador, Alex? Como é que é possível fazer para
no treinamento se adaptar a algo que ele não habitualmente encontra nos jogos aqui no Brasil ou em adversários que ele costuma enfrentar no ambiente brasileiro? Para o treinador, muitas vezes ele até pede. Se vai o Flamengo jogar agora de novo, daqui 3 dias, com o Estudiantes desse mesmo jeito, você vai ver que ele vai conseguir encontrar algumas soluções, até os próprios jogadores dentro do jogo. Porque tem jogo, tem coisa que às vezes não dá para explicar. Para o jogador desse nível, às vezes você acaba ficando entregue ali. Porque um exemplo, você poderia às vezes tirar, ele tá junto comigo, Plata, eu vou tirar ele daqui do lado, eu quero ver se ele vem comigo aqui do meio para outro lado. Para o próprio Felipe, de orientar de como que ele vai fazer isso, com essa característica para mexer. Às vezes o treinador também tem jogo, pode ser que ele tenha um branco um pouco maior e não consiga encontrar essas soluções. Mas é um jogo que você acaba aprendendo, porque a hora que você vai assistir os melhores momentos, os takezinhos depois, você vai ver que, poxa vida, isso aqui eu poderia ter feito isso. Então, é uma informação em cima da outra que, se não conseguiu no jogo, aqui para frente ele vai acabar encontrando isso, porque adversários vão tentar fazer isso algumas vezes, né? Sim. Como o Atlético Mineiro fez e se deu bem, agora o Estudiantes quase se deu bem, e aí eles vão conseguir falar, poxa vida, agora nós não vamos cair nessa, porque também precisa da individualidade do jogador. Esse debate é riquíssimo, porque eu vou citar aqui um exemplo que ele é ruim, porque ele acontece na 8ª temporada de um treinador à frente de um clube. E, gente, a diferença, né? O Felipe Luiz está completando 1 ano. Você construir toda essa capacidade de repertório, de adaptação. Mas certamente vocês se lembram, 2023, final da Champions, Manchester City e Inter de Milão. Sim. O que ia ter do outro lado? O que o Guardiola ia encontrar do outro lado? Um ataque com Dzeko e Lautaro Martinez, que ia tentar se estabelecer muitas vezes no campo de ataque através da imposição física. O City naquele dia veio com Stones, Akanji, Rúben Dias, Ake. 4 zagueiros formando a linha. Porque ele não abria a mão do jeito dele de jogar, mas para ganhar essas bolas ele precisava fazer algum tipo de concessão. Não joga o Walker, que era um titular absoluto, que tinha sido importantíssimo na semi correndo com o Vinícius Júnior pelo lado, e jogam 4 zagueiros. Então, são escolhas, né? Quando eu enfrento algo que ou é muito diferente do meu plano, ou que explora uma fragilidade minha, acho que todo treinador põe na balança. O quanto de concessões eu faço em relação a essa fortaleza do adversário, o quanto eu tento impor a minha maneira. Qual é a resposta certa dos quantos por cento você faz de concessão? Essa resposta não existe. Não existe. É o jogo. No jogo, com o jogo jogado no primeiro tempo, me parece... Você pensa o que pode acontecer antes do jogo, Isso. né? Mas depois você tem que tomar suas decisões baseadas no que está acontecendo no momento. Porque qual era o dilema ali? Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro, mais Jorginho e Saul são tão vitais para fazer o Flamengo sair de trás com essa bola e se colocar no campo de ataque. O que eu perderia? E acho que nem tem no elenco esse tipo de jogador, tá essa discussão nem, mas o que eu perderia, se fosse o treinador, caso eu tivesse um zagueiro de mais imposição física para colocar mais um terceiro ali, um Danilo, por exemplo, para correr atrás dessas bolas, com um jogador menos, para essa saída de bola com outra característica. Ou se eu tivesse um zagueiro de mais imposição. Isso é uma pergunta sem resposta, difícil. Ele certamente pesaria isso e veria o que valeria a pena. Agora, a questão é, talvez esse cenário se repita um pouco quando o Flamengo for fazer o segundo jogo com o Racing na Argentina. E acho o Racing melhor time do que tem mais Estudiantes. recursos técnicos, com bola no chão, em outros cenários de jogo. Mas é possível que isso se repita. E aí você precisa ganhar esses duelos. Claro. Não dá para perder constantemente duelos como o Flamengo perdeu na primeira bola e na segunda bola no primeiro tempo. E há algumas questões também, né, Mansur, Alex e amigos. Porque, por exemplo, o Felipe teve a estratégia, e acho que era o mais plausível para o jogo de hoje, de tentar cozinhar o jogo, né? Ficar com a bola o maior tempo possível. Tacar na boa. Exato. E para isso, jogadores de muita qualidade técnica, tanto os zagueiros como os 2 volantes, né, Saul e Jorginho, que tem no passe a sua maior virtude. Será que talvez deixe o jogo do Flamengo mais perigoso num eventual dar a bola ao adversário e você usar, porque o Flamengo também tem velocistas, né, para explorar o contra-ataque, marcar um pouco atrás, permitir que o adversário tome um pouco as rédeas do jogo para você tentar machucá-lo, não tem sido muito a principal opção do Felipe. Ele não gosta, né? Não gosta. Não.
Mas às vezes pode ser uma estratégia de você permitir um pouco mais o adversário de ter a bola e com os seus velocistas, né, com a qualidade que o Flamengo tem do meio para frente, com mais espaço para correr e menos defensores do lado de lá para defender, você tentar machucar mais o goleiro do adversário, né? Normalmente, a ideia do Felipe, quando ele quer construir esses espaços às costas, ela não é recuando a marcação. Ela é recuando a bola. O Flamengo com a bola, joga essa bola atrás, tentar atrair o adversário para que ele saia de trás e aí tentar circular. Hoje o adversário não Só foi, que por teve exemplo. uma hora no segundo tempo, o Estudiantes estava decidido a não fazer. Várias vezes o Rossi saía com a bola, dava a bola no Léo Ortiz ou no Léo Pereira. Um dos dois carregava até quase a linha central para dar o passe para o Jorginho, um pouquinho mais à frente, 3 metros à frente. Né? Porque o Estudiantes com total liberdade. O Estudiantes estava decidido a não tentar não ceder esse espaço e a não conceder o espaço às costas. Então, agora, o Flamengo é um time mais habituado a tentar atrair o adversário para aí sim atacar ou controlar o jogo com a bola no campo de ataque. Talvez hoje tenha havido uma outra questão. No segundo tempo, quando o Flamengo assume o jogo com a bola, já é uma situação em que o erro podia representar na eliminação. E aí você torna a sua posse um pouco menos arriscada. Você arrisca menos um passe em profundidade, você tenta o passe mais seguro e aí você tem menos a infiltração, né? Menos o lance decisivo, o lance que destrói uma marcação. O jogo do Flamengo ele é tão inteligente pelo seu treinador, sua comissão, que ele joga ele não joga só contra o adversário, ele joga com. E todos nós temos padrões de comportamento. O Felipe ele tenta quebrar isso em cima desse adversário, né? Porque ele tenta mexer as peças. E nesse padrão de comportamento, tudo da maneira que faz, esse negócio do Plata não cruzar praticamente de um lado para o outro, o Arrascaeta ter seus movimentos daquele jeito, o Lino ficar sempre lá em cima, a escolha do Estudiantes foi acreditando nesse padrão de comportamento que eles não fizeram nada de diferente hoje. Entende? Sim. Então, se eu vinha para a bola para ir lá no fundo, eles estavam marcados. Se eu vinha para abrir espaço para outro ir no fundo, também estava marcado. Então, raramente eles deram isso. Por isso que eles não se preocuparam com a bola. Né? E aí faltou algo do Flamengo nesse sentido de quebrar até o próprio padrão de comportamento. Poxa vida, eu estou tentando aqui de alguma maneira, mas eu não estou driblando os caras. E outra coisa que eu percebi, por exemplo, Mansur, os laterais do Flamengo, eles não são super passadores, mas com frequência chegam. Né? Em jogos normais, a gente vê o Varela chegando à linha de fundo, a gente vê o Alexandro quando joga, o Ayrton Lucas fazendo ultrapassagens para tentar se aproximar do Samuel Lino e fazer combinações pelo lado. Quantas vezes Alexandro e Varela participaram do jogo hoje? Menos. Né? No aspecto ofensivo, lá próximo à área. Muito pouco. Então, acho que isso também torna o Flamengo um pouco mais previsível. E acho que isso era estudado, acho que era objetivo para tentar se expor menos, né? Ter uma defesa quase sempre mais robusta para evitar um contra-ataque. E acho que tem uma outra coisa, assim, que aí eu não sei. É evidente que hoje em dia você tem todas as informações ao alcance de todo mundo. Eu não sei até o quanto de atenção o Eduardo Domingues, técnico do Estudiantes, dedicou, por exemplo, aos confrontos. Se ele foi buscar um mata-mata em que o Flamengo foi derrotado, ele pode ter buscado o mata-mata com o Atlético do Cuca. Sim. O Flamengo teve, em alguns momentos dessa temporada, alguma dificuldade contra adversários que encaixam individualmente. E o Flamengo precisa entrar nessa defesa. O Vasco fez isso também um pouco. O Vasco fez isso em alguns momentos, mas mais até na saída de bola do Flamengo. Tem muitos times que, hoje em dia, o mais comum é você pressiona um contra um. Se o adversário sair, você baixa, você passa a defender em linha, marcando zona, né? O Cuca com o Atlético fez isso em alguns momentos. Se eu não estou errado, o Fluminense, num dos confrontos com o Flamengo esse ano, encaixou individualmente, mas aí posso estar cometendo uma impropriedade, mas enfim. O Flamengo teve dificuldade nesses jogos quando o adversário, mesmo quando baixava, continuava com referência individual e com perseguição. Talvez isso tenha moldado os Estudiantes a fazer isso. E o Flamengo tem tido um pouco de dificuldade nesse tipo de marcação. Pode ter sido tirado daí a fórmula do Eduardo Domingues, não sei. Algo que eu acho que poderia ou pode fazer nessa situação é você pegar um Lino, porque você já tem um Plata vindo para dentro. Você pegar um Lino também e trazer. Por quê? Porque às vezes esse jogador que está te marcando num determinado lugar do campo, ele tem mais dificuldade em outro, porque abre esse leque.
e você segura, de repente, um Arrascaeta no movimento com o dele, e o Lino pegando a bola como é driblador com um campo maior, pode te ajudar um pouco mais, né? Porque daí você vai abrir o espaço para passar um outro lateral também. É uma outra opção que pode fazer para não ficar só esperando o Lino. Ah, parece que daí o Lino só pode ser esse ponta. Claro. Opa, peraí, eu vou fazer um movimento um pouco diferente. Então, eu acho que vai passar o tempo, pode ser que ele encontre outras soluções desse jeito. Sem dúvida. Deixa eu dar uma olhada aqui na hashtag troca de passes, né? O pessoal tá bombando aqui na hashtag. Mandem as suas mensagens, tá bom? Aqui no Twitter nós vamos conversar com vocês também sobre as impressões da classificação do Flamengo para semifinal da Libertadores. O Cacaroto Fly, ele manda a mensagem de vez em quando aqui, ó. Rapaziada, aceita que dói menos. O Flamengo da Libertadores é horroroso. Não, não é horroroso, né? Não é o mesmo do Campeonato Brasileiro. Mas faz bons jogos também, como o primeiro tempo, por exemplo, do jogo do Maracanã, que foi um grande primeiro tempo contra o Estudiantes. O Adler manda aqui. Em 2019, o Flamengo tirou o Inter, caiu no grupo com o LDU, ganhou do Emelec nos pênaltis e final em Lima. Coincidência? Pintou campeão. Ele já está vendo pelo lado positivo. Aqui, ó, o Edson. Felipe Luiz é inteligente, com certeza aprendeu. Fomos eliminados pelo Atlético Mineiro e quase hoje pelo Estudiantes. Entra nos jogos com mais atenção. Valeu, Edson. O Luiz Carlos Matias manda: boa noite, amigos. Os times, e inclusive a seleção brasileira, precisam acabar com essa marra. Ah, é time A ou B, brasileiro, vixe, é superior tecnicamente. Futebol é técnica, tática, físico e anímico, ponto. Mas não é soberba, não, né? Não Gente, tem a ver com isso. O aspecto econômico está aí, né? Existe uma diferença. É óbvio que não é nem claro. isso sempre quer dizer que vai vencer, não, que não vai ter dificuldade. Embora quase sempre ganhe o Real Madrid na Champions, nem sempre ganha o Real Madrid. É não estou isso. dizendo que o Flamengo é o Real Madrid da Champions. Estou dizendo que o futebol brasileiro tem os seus clubes mas mais mesmo- ricos na posição dos mais ricos europeus Mas da mesmo- Champions. mas Que me- dominam, mas não ganham sempre. Mas mesmo que fosse aqui na América do Sul, essa questão do tamanho que ficou o Flamengo, com tudo bem administrado, com dinheiro, com recurso e um grande time, também não quer dizer que vai ganhar Estou dizendo assim, sempre, não. todo ano está ganhando um dos mais ricos, que é o brasileiro. Né? Só que nesse meio do caminho, alguns desses brasileiros mais ricos têm mata-matas em que eles saem, são E eliminados. outra coisa, tem um negócio, até esses dias teve uma entrevista que eu vi do próprio Guardiola. Falou, gente, tem coisa que ali naquele lado, que é a parte dos talentosos, que é ali perto da área, é a individualidade do jogador. Eu não tenho como treinar todos os movimentos e que eles copiem para fazer tudo como se fosse um futsal, entendeu? Até quem executa são eles, Não né? tem como, ali o cara vai ter que tirar algo da cartola. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Matheus Ortega. Um abraço, Matheus Ortega. Ele diz: não suporta esse Felipe Diniz aí do troca de passe. Ixi, Maria. Inclusive, deixei de assistir por causa dele. Não, volta a Um abraço. assistir. Não, ele tá assistindo, Não, volta, certamente. volta, ele volta. tá assistindo lá. E ele tá mandando mensagem aqui, é porque ele tá assistindo, né? É isso aí. E o Alex aqui, que não foi você não, né, Alex? Ele manda elogios. Sem dúvida, o melhor programa, com o melhor apresentador, os melhores comentaristas. Mansur e Alex sempre fazendo a leitura correta dos jogos. Melhor audiência Boa. do Brasil, da televisão brasileira. Para fechar essa leva de mensagens aqui, o CS Júnior, o Pedro deu uma caída, hein? Jogos grandes de um tempo pra cá, ele vem mal. Manda aqui o CS Júnior. Você acha que o Pedro vem mal nos jogos grandes, Mansur? Acho que ele vem mal nos jogos grandes. Acho que hoje eu destoei um pouquinho da maioria, não achei o primeiro tempo dele tão ruim, não. Achei que ele teve importância em algumas Você achou que ele participou jogadas. muito pouco, ou quase Mas, nada? assim, Ele teve aquela chance que ele dá um carrinho, né? acho que ele ajudou a construir algumas jogadas vindo de costas, mas depois, com o tempo, com a dificuldade do Flamengo, com essa marcação encaixada dos Estudiantes, aí eu acho que todos os jogadores de frente tiveram um pouco abaixo. E demonstrou que realmente o Flamengo, ele teve um problema e ele ficou meio que, não paralisado, mas como se fosse, poxa, eu não estou encontrando, ele não conseguiu ter uma lucidez para encontrar uma solução. É isso. Ô Mansur e Alex, fiquei com isso na cabeça, porque eu estava reparando numa das mensagens, em alguma delas aqui, alguém disse que a campanha do Flamengo é muito ruim na Libertadores, apesar da chegada à semifinal. Não é boa. Não é uma boa, não é uma campanha espetacular, não é uma campanha Não é um de nível... desempenho bom. Isso, não é uma campanha em nível de Campeonato Brasileiro, que a gente está acostumado a ver o Flamengo fazer nos jogos domésticos. E eu queria tentar entender, se é que vocês também percebem e têm a ideia do porquê isso acontece, né, dos motivos pelos quais o Flamengo tem enfrentado um pouco mais de dificuldade, se é pela característica dos jogos, se é pela disposição dos adversários, o fato de enfrentar equipes estrangeiras. Por que o Flamengo não consegue, na maior parte dos jogos, repetir
o desempenho de soberania, de sobriedade, muitas vezes, das partidas em relação aos jogos do Campeonato Brasileiro. Tem explicação? Você consegue ver relação da competição com o futebol um pouco menos bom? Não, eu acho que ela acompanhou um pouco a temporada do Flamengo. Acho que a temporada do Flamengo teve alguns momentos de oscilações naturais. A fase de grupos da Libertadores pegou um momento em que o Flamengo não conseguiu jogar o seu melhor futebol. O Flamengo jogou mal. Aliás, o que na verdade tira a campanha do Flamengo do que a gente poderia esperar em termos de pontuação, isso é importante lembrar, é um jogo que o resultado não... O Flamengo não fez uma partida brilhante, mas o resultado não corresponde tanto ao jogo, que é o jogo do Central Córdoba no Maracanã. O Flamengo teve tudo para abrir o placar, teve uma série de chances, tomou o contra-ataque, tomou o gol e a partir daí se desencontrou no jogo. Mas, como um todo, eu acho que a temporada do Flamengo se divide em duas partes. Da Copa do Mundo de Clubes em diante, que o elenco dá uma nova encorpada, Sim. Chega Jorginho, depois Saúl, Saúl não para o Mundial, chega depois, mas enfim. Mesmo com perda do Gerson, então o Flamengo tem um momento ali de Samuel Lino, adaptação às novas chegadas e às perdas de Wesley, de Gerson. Mas aí eu acho que o Flamengo joga muito bem a Libertadores. O Flamengo faz 2 jogos contra o Internacional muito soberanos e de altíssimo nível. O jogo fora de casa, por exemplo, é um jogo de muita maturidade, de muito controle. O jogo com o Estudiantes do Maracanã tem primeiro tempo mais alguma coisa. Primeiro tempo é espetacular. Primeiro tempo espetacular. Segundo tempo daria de bastante domínio. E aí no segundo tempo que tem um pouco, na parte final ali, uma queda. E aí sim, hoje o jogo não foi bom. Mas eu ainda não conheço, por mais que tenha a disparidade econômica, tudo isso, eu ainda não conheço a Libertadores sem sofrimento, para ninguém. Assim. O Palmeiras ontem acaba com o placar razoavelmente folgado no agregado, mas o jogo teve momentos de tensão. Até os 40 do segundo tempo ali, quando o jogo estava 1-1, né? 1-1, não era isso? Isso. Estava 1-1. O jogo estava sob risco. O lance que o Everton faz uma defesa perto da trave direita? Isso, teve isso. Então, enfim, e depois acabou encontrando os gols. O mata-mata, as margens tendem a ser menores, assim, isso faz parte da caminhada. Ô Gonzi, você que tá assistindo aí, o Japa Brasileiro, ele é Gonzi, tá lá assistindo, mandou mensagem. Matheus Gonzi? É ele. Boa, meu filho, manda pra nós aqui a argo do que você acha. Que bom que o Flamengo não atropela sempre, senão não ia ter graça. Tem que ter uma emoção, cara. Mas é que fica na cabeça do torcedor isso, né? Por que no Brasileiro tem jogado tão bem e na Libertadores tem... E acho que sim, acho que a questão das características de jogos mudou um pouco. O jogo de Copa, mas é mais fácil você mobilizar desse jeito. E outro, você tá pegando esses times, esses gringos, é carne de pescoço, cara. E tem uma questão... O Flamengo não jogou bem, por exemplo, contra a LDU. O jogo, mesmo na altitude, o jogo oferecia espaço, o Flamengo ali não conseguiu aproveitar também. Os jogos com o Tátira não foram grandes partidas. Sim, é verdade. A fase de grupos do Flamengo não foi boa, não tem sido boa, engraçado, nos últimos anos. E isso tem cobrado um preço no mata-mata, porque o Flamengo vai decidindo fora, né? O Duarte mandou aqui na hashtag, troca de passe. O Flamengo tá com mania de fazer um resultado mínimo e querer administrar esse resultado. Pecou no Maracanã e quase deu ruim hoje. Aí fiquei pensando numa outra coisa. No Campeonato Brasileiro, você tem menos a responsabilidade de perder ou tá fora. Então o Flamengo arrisca mais, tenta mais, vai mais à frente, jogo ali não tem faz um jogo mais natural, mais fluido, mais arriscado. O mata-mata te pune um erro. Isso, e acho que também tem a ver com essa tensão de poder, a qualquer bola, você tá fora do campeonato. Vamos dar uma olhada nos números do jogo? O que será que eles dizem para nós a respeito... de bola enorme do Flamengo, provavelmente. Enorme. O que diz a respeito dessa classificação do Flamengo, que começou em derrota, né? Derrota no tempo normal, 1-0 para o Estudiantes. Posse de bola, olha só, 59% a 41% para o Flamengo. Total de passes, bastante, né? 532 passes do Flamengo, quase 300 do Estudiantes, 298. Passes certos, 83% do Flamengo e o número baixo do Estudiantes, né? Porque faz ligação mais direta, você vai errar mais, Finalizações 12 Aí a 5. Tá a questão. 5 é muito pouco. É pouco. Para um time do nível do Flamengo. No gol, 3-2 para o time argentino. Vamos à próxima página. Impedimentos 3-0. Inclusive, que aconteceu num gol, né? Que foi anulado por impedimento. Uma bola raspada, uma casquinha. Que o Benedetti, de novo, né? Chega à frente do Rossi e faz um belo gol, anulado depois por impedimento. Escanteios, 7 do Flamengo, 3 do Estudiantes. Desarmes, 12-7 Flamengo. Faltas cometidas, 9 Estudiantes, 8 Flamengo. Não foi um jogo faltoso, né? Foi um jogo bem tranquilo para a arbitragem até, né?
cartões amarelos, A pressão toda teve sempre no nível esportivo, aliás, fora o antes do jogo, né? Teve Isso, pedra sim, em ônibus do Flamengo. Ao que também estamos acostumados por aqui. Isso que não é bom, tá errado, não pode ter. Dentro do estádio, aparentemente, foi tudo dentro do esportivo, do que tem que ser a pressão mesmo do time local. E hoje vale elogiar a arbitragem, né? Uma boa arbitragem. Ninguém percebeu a presença dele em La no Plata. jogo? Não, passou sem ser percebido. Os números. E aí, torcedor, curtiu o conteúdo? Então, ó, já sabe, aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Dessa moral é de graça, você não paga nada. Fechou? Ainda concorre aí uma camisa oficial do seu time. Não é não? Tamo junto? Grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!